Voltamos em definitivo com mais um bloco sobre história geral. E hoje nós vamos ver o Império Egípcio, os povos egípcios que se formaram na região do Rio Nilo. E uma das características dessas civilizações, esses povos, principalmente os povos africanos, também como os povos mesopotâmicos, era se sedentarizar próximo a rios. Isso facilitava uma série de atividades, como caça, como pesca, como coleta, dentre outras atividades extremamente importantes para a sobrevivência desse povo, dessas civilizações. Agora, você vai me acompanhar e vai mergulhar comigo nas principais características e dicas relacionadas ao Império Egípcio para que você possa chegar na sua prova cada vez mais preparado. Então vem comigo, vamos juntos, segura na minha mão que aqui com o gordinho a sua aprovação, meu filho, é garantida. Vamos lá? Então eu vou colocar aí na tela para você, olha lá, Império Egípcio. E nós vamos lá então trabalhar as principais características. Então o Egito ele se situava ao nordeste do continente africano, durante toda a extensão do Rio Nilo. Aqui, ó, essa parte de cima, nós temos o delta do Rio Nilo. Então, a civilização egípcia foi uma das primeiras civilizações com organização política, religiosa e também econômica, concentrada nas relações políticas com outros povos e no estabelecimento de perspectivas econômicas mais voltadas aí para a agricultura e o uso de diques, né, nessa prática econômica. Nós vamos ter aí como o principal governante do Egito a figura de quem? Do faraó. Então nós vamos ter aí importantes nomes e importantes dinastias, como a dinastia dos Mentotepes, dos Meneptas, dos Tutimés, dos Ramsés, que são dinastias que vão se estabelecer aí no Império Egípcio durante toda a sua história. Então, a sua organização se dá principalmente por conta do Rio Nilo. Então, se você acompanhar no mapa aqui, por exemplo, quando nós vimos os hebreus, lembre-se que os hebreus foram escravizados durante quanto tempo? Falei para vocês, durante 400 anos pelos egípcios, correto? Durante o governo do faraó Ramsés II, ele saiu daqui, ó. Eles saíram daqui do Egito e atravessaram o Mar Vermelho e chegaram à Península Arábica. Então aqui, ó, nós temos o famoso Mar Vermelho, que foi atravessado segundo a história bíblica do Êxodo, atravessado por Moisés e pelo povo hebreu na saída do Egito. Então a extensão do Império Egípcio é toda ali na extensão do Rio Nilo, né? E já é bastante sugestivo, porque isso facilitava a caça, a pesca, a coleta. Não? Então o Rio Nilo corta aí de norte a sul, né? Aqui em toda essa extensão aqui do nordeste da África, ok? Então olha lá. Então, quando nós falamos de Império Egípcio, nós temos algumas questões que são importantes de serem destacadas, principalmente aqui em relação ao Rio Nilo, né? Então, o Nilo, obviamente, né, em alguns períodos do ano, ele vai transbordar em uma área alagada, né, em uma larga faixa de terra, e o rio volta ao seu leito normal, proporcionando uma área mais o quê? Lodosa, uma área mais rica para o quê? Para o cultivo da plantação, para o cultivo da agricultura. Então o nome Egito quer dizer o quê? Terra preta, e faz uma referência a esse período de cheia do Nilo e de baixa do Nilo, que revelava essa estrutura de solo lodosa, fértil. Então, Egito quer dizer terra preta, ou também quer dizer o quê? Terra fértil. Então, olha lá. Então, o Nilo ele vai proporcionar uma série de construções de quê? De reservatórios, de diques. Isso aqui, ó, eram usados na agricultura. Eram utilizados na agricultura, ok? E também
inúmeros canais de irrigação que iriam exigir a participação de muitos trabalhadores e muitas tribos. E aqui nós temos então a escravização dos hebreus durante mais de 400 anos dentro desse processo de constituição e formação do Império Egípcio. Então nós vamos ter uma série de agrupamentos aí que vão ajudar os egípcios, ajudar entre aspas, porque eles escravizavam esses povos, principalmente o tipo de escravidão que era exercida aqui no Império Egípcio era o tipo de escravidão por guerra, né? Então, esses escravos então irão contribuir para as construções das mais inúmeras obras dentro do Egito Antigo, ok? Então havia uma necessidade de que alguém viesse a indicar o que deveria ser feito e dirigisse então esses trabalhos. Então as aldeias então vão se formar aí diante de dentro da perspectiva de alguns distritos que eram conhecidos como nomos, e aí inicialmente o chefe vai receber o nome de nomarca, logo depois ele será o faraó. Então a necessidade dessa administração aqui vai se dar através do quê? Da criação do faraó. Esse cara é a principal figura de governo aqui do Império Egípcio, tá? E ele tem características o quê? Características divinas. Então, segundo a crença dos egípcios, o faraó era escolhido pelos deuses. Lembre-se que os egípcios eram de cunho politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, este faraó, ele era respeitado e ele exercia a sua autoridade como se fosse o quê? Como se fosse um deus. Então o povo egípcio acreditava que o faraó fosse enviado, né? Como se ele fosse de fato um mensageiro de Deus, um mensageiro dos deuses. Ele deveria ser o quê? Venerado, né? Ele deveria ser adorado. E por ser venerado e por ser adorado, ele tinha o quê? Ele tinha total poder absoluto. Então ele acumulava pelo menos 3 funções aqui no Egito, né? As funções de chefe político, de chefe religioso e também de chefe administrativo. Então a evolução do Império Egípcio se dá a partir da constituição da figura do faraó. E nós temos então uma divisão histórica para deixar mais dinâmica a sua compreensão. Quais foram os períodos de divisão do Império Egípcio? Então olha lá, nós temos aqui então, olha lá na tela, nós temos aqui então o Antigo Império, depois nós temos o Médio Império, e por último nós temos o Novo Império, ok? Então isso aí vai ser dividido, por exemplo, o Antigo Império vai ser, vou colocar aqui para você, o Antigo Império vai ser de 2686 a 2181 antes de Cristo. Esse é o período do Antigo Império. Já o Médio Império vai ser de 2055 até 1650 antes de Cristo, tá? Por último, nós vamos ter o Novo Império, né? O destaque aí para o auge do poder militar, do poder econômico, do poder político dos faraós. Aí nós vamos ter aí, nesse período aqui, que ele vai se estender, vou colocar aqui embaixo, ele vai se estender de 1550 até 1070 antes de Cristo. Aqui nós vamos ter figuras importantes, como Nefertiti, como Tutankhamon, como Akhenaton, né, como Tutmés III, dentre outras figuras importantíssimas aqui, faraós importantes na constituição do Império Egípcio. Esse período aqui, o período do Novo Império, de 1550 a 1070 a.C., é o período do auge econômico do Egito. É o período que o Egito, digamos, está voando baixo, né? Então, tudo isso devido, melhor dizendo, à riqueza que era proporcionada pelas colheitas que aconteciam no rio Nilo. A alta, a seca, revelava então, a baixa, revelava as questões do solo, que era lodoso e era fértil, então era utilizado para a agricultura. Aí nós vamos ter o trigo, nós teremos cevada, nós teremos pepino, nós teremos alface, que serão cultivados aí durante esse período dos 3 impérios egípcios, né? Mas nós vamos ter também alguns inimigos aqui egípcios, né? Povos que vão invadir o Egito buscando então a apropriação das terras férteis do rio Nilo. Então, não diferente de outras civilizações, isso quer dizer então
que as guerras irão acontecer justamente motivadas pelo objetivo de políticas expansionistas, e eu já expliquei para vocês isso aqui. O que é uma política expansionista? Uma política expansionista nada mais é do que a tentativa de você anexar um outro território ao seu território por meio da guerra. Então, com a finalidade de retirar para si a riqueza do solo, de retirar o rio Nilo do domínio egípcio, né, nós vamos ter aí a invasão de alguns povos que serão bastante pertinentes aí na história egípcia, e eu quero destacar ele para vocês aí na tela. Olha lá, nós teremos os Ixos, nós teremos os assírios, nós teremos os persas e nós teremos os gregos e também, por último, os romanos. Todos esses povos tinham um interesse no Império Egípcio. Qual era? As águas do rio Nilo e as terras férteis do rio Nilo, ok? Então, como que se dava o comércio egípcio, então, professor? O comércio egípcio se baseava na troca de produto por produto. Nós chamamos isso aqui de quê? Olha lá na tela. Nós vamos chamar isso aqui de escambo. Escambo. Então, o escambo é a troca de um produto por outro produto. Não existia valor monetário aqui, não existia moeda. Se não existe moeda, o produto não tem um valor, ok? Então não havia, era sem utilização de quê? Era sem utilização de moeda, não havia moeda, ok? Então, o escambo ele se baseava na necessidade de cada um. Então eu vou te explicar. Eu tenho essa caneta. Você tem este copo. Você precisa da minha caneta e eu preciso do seu copo. Vamos trocar? Essa troca acontecia pelo valor? Não. Isso acontece nos dias de hoje. Jamais eu trocaria com você essa caneta nesse copo. Por quê? Porque, obviamente, essa caneta vale mais do que esse copo. Mas na época do Egito Antigo não era assim. Então, se eu preciso do copo e você precisa da caneta, vamos trocar? Vamos trocar. O nome disso era chamado de quê? O nome disso, vou colocar aqui para você novamente. Olha cá, olha cá, olha cá, olha cá. Olha cá, olha cá, olha cá, olha cá. O nome disso era chamado de escambo. Professor, tem um período histórico aí que utilizava o escambo também. Tem um período histórico aí que utilizava o escambo, tem um período histórico aí chamado de feudalismo, período medieval, que utilizava o escambo. Sim, no período medieval nós temos a utilização do escambo também, a troca de produtos por necessidade, ok? Então, nós temos os egípcios que já praticavam isso, ó, há milhares de anos, olha lá na tela então. Qual é a divisão histórica, então, do Império Egípcio? Já expliquei para vocês. Então, o Império Egípcio vai se dividir aí no Império Antigo, tá? Com a construção das pirâmides, o Médio Império com a expansão territorial, nós vamos chamar isso aqui de quê? De política expansionista. E nós temos o Novo Império, de 1580 a 1085, com o auge do poder militar e contrato com quem? Contrato com os outros povos. Depois o Egito vai sofrer inúmeras invasões e o domínio de povos estrangeiros, como assírios, como gregos, como romanos e também como persas. Então essa é a divisão do Império Egípcio, ok? É isso que você tem que levar para a sua prova. Economia, agricultura, tributos e trabalho coletivo. Então, a principal forma de economia aqui no Império Egípcio era o quê? Era a agricultura, obviamente. Eles estão aonde? Às margens do rio Nilo. Inclusive, a história de Moisés, ela se mescla com a história também do rio Nilo, porque Moisés, segundo a tradição e a narrativa dos hebreus, Moisés foi então, teve que ter sido abandonado pela mãe, porque houve um decreto por meio de Faraó, de que as crianças que nasciam naquele momento deveriam ser mortas. E aí então a mãe de Moisés, para preservar a sua vida, lança o menino nas águas do rio Nilo, e ele é encontrado então pela filha do faraó, e ele passa a ser criado então dentro das mais variadas e diversas regalias que a vida rica
rica, a vida aristocrática poderia dar a ele, ok? Então o Rio Nilo tem uma figura, tem um simbolismo muito importante na história do Egito até os dias atuais. Tributos, que eram os impostos pagos, né? E também nós temos aí, então, a questão do trabalho coletivo. Então, essa sociedade ela é baseada na agricultura, com cultivo, com destaque para o quê? Para o trigo, para a cevada e para o linho. Mas o Estado, na figura de quem? Na figura do faraó, o Estado, na figura do faraó, ele vai, então, controlar de forma direta essa produção, através daquilo que nós chamamos de política o quê? De política de controle estatal. Errei de novo o nome do homem aqui, gente, pelo amor de Deus. Faraó. Aí, faraó. Então ele vai controlar essa política, ele vai ter essa política então de controle e fiscalização, justamente também para que houvesse o maior controle da arrecadação do quê? Da arrecadação desses tributos, né? E assim, então, ele pudesse fazer um controle maior da produção e fazer uma distribuição de terras. Claro que essas terras estavam distribuídas para a elite egípcia. Assim como todas as civilizações que nós estudamos até o momento, sabemos que elas eram divididas, obviamente, em classes sociais, ok? No Egito também não vai ser diferente. Então nós vamos ter grandes obras que vão acontecer durante esse período, como a construção de diques, a construção de canais, a construção de templos, né, que eram realizados através do trabalho compulsório, que era chamado, que recebia a alcunha de corveia, ok? Então olha lá na tela como que era a religião egípcia. A religião egípcia era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. Aí nós vamos ter Amon-Ra, nós vamos ter Anubis, nós vamos ter Ísis, dentre outros deuses extremamente importantes para a constituição cultural e religiosa dos egípcios. Mas uma das características mais pertinentes para os egípcios, além de serem politeístas, era acreditar na vida após a morte. E aí aqui nós vamos ter então o famoso processo de quê? O famoso processo de mumificação. A mumificação não tinha apenas a intenção de preservar o corpo da pessoa mumificada, com vistas para que ela viesse posteriormente a ressurgir ou a ressuscitar, mas também de prepará-la para a vida após a morte. Então, olha lá na tela, a crença da vida após a morte, dentro da religião egípcia, era uma das principais questões relacionadas aí a essa constituição cultural entre os egípcios. Então isso vai marcar diversas questões culturais aí, e vamos ter então a formação do panteão dos deuses do Egito Antigo. Nós vamos ter Osíris, nós vamos ter Ísis, nós vamos ter Horus, nós vamos ter Anubis, entre outros deuses importantes. Eles acreditavam na imortalidade da alma e praticavam essa mumificação que eu já acabei de explicar para vocês, né? Então a vida terrena era vista apenas como uma preparação para aquilo que você iria encontrar no pós-morte, ok? Então era uma religião própria, com características que preparavam o indivíduo para o pós-morte, ou como eles chamavam, de pós-mortem, ok? Pós-mortem. Então era uma religião, obviamente, que preparava o indivíduo para essas questões aí do pós-morte. Então essa era a perspectiva, então, da religião egípcia, ok? Então olha lá, vamos passar então para ver alguns períodos aqui do Egito Antigo. E aí nós vamos ter então alguns períodos relacionados ao Egito Antigo. Primeiro nós vamos ter o período que nós chamamos de período pré-dinástico, onde os povos, ao longo da extensão do Rio Nilo, se aglomeravam em aldeias e agrícolas organizadas. E foram surgindo, então, reinos no Alto e reinos no Baixo Egito, que seriam posteriormente unificados na figura de quem? Na figura do seu principal governante, que era o faraó.
que era o faraó, ok? Esse é o período pré-dinástico. Agora nós temos o período arcaico. E aí nós vamos ter então a ascensão dos faraós Menes. E eles irão unificar o Alto e o Baixo Egito, fundando então a sua primeira dinastia dos faraós. Aí nós vamos ter a dinastia dos Menes, dos Meneptas, dos Tutimés, dos Mênfis e assim sucessivamente, né? Vai criar então aí a capital, né? As primeiras capitais do Egito Antigo, Tinis, ou também conhecida como Mênfis. E nós vamos ter então o começo da centralização política e o culto ao faraó como se ele fosse o quê? Um deus. Então nós temos aqui uma característica de governo absoluto. E você já sabe o que é um governo absoluto. O que é um governo absoluto? Um governo absoluto é quando você tem toda a concentração na mão de quem? Toda a concentração na mão do rei, na mão do governante. Então, no caso do Egito Antigo, também não há diferença. Nós temos um governo absoluto. No entanto, além de ser absoluto, ele também tinha características religiosas, porque esse faraó, ele era visto como o quê? Ele era visto como um deus. Ele era visto como um deus. Então, dentro dessa perspectiva, dentro da questão de ele ser visto como um deus, tudo aquilo que o faraó falava, tudo aquilo que ele decretava, tudo aquilo que ele mandava, não podia ser questionado de forma nenhuma. Não apenas pela autoridade política, como faraó, mas também como autoridade divina, pelo fato de ser considerado um deus no Egito Antigo. Olha lá na tela. Aqui nós vamos ter então um período antigo, de 2700 a 2200 a.C. Formação da terceira e quarta dinastia, que vai ser conhecida aí como a Era das Pirâmides. Por que vai ser conhecida como a Era das Pirâmides? Porque esse período vai ser o período de construção das pirâmides do Egito Antigo, ok? Nós vamos ter o faraó Djoser, que vai construir a pirâmide escalonada, tá? Com a arquitetura de Imhotep. E a dinastia, a quarta dinastia, no auge arquitetônico, com as principais pirâmides aí de Quéops, de Quefren, de também as pirâmides de Gizé e Miquerinos. Então, a terceira e a quarta dinastia, da terceira até a sexta dinastia, nós vamos ter aí então os faraós que levarão em consideração que as questões arquitetônicas, a construção dessas pirâmides. E nós vamos ter uma maior centralização do poder absoluto do faraó. Lógico que ninguém governa sozinho e você sabe disso. Você sabe que ninguém governa sozinho. Nós já falamos isso, inclusive, quando nós tratamos de Era Vargas. Ele precisava fazer o quê, o faraó? Conceder os privilégios. A quem? A sua nobreza. A galera que tinha, ó, bufunfa, faz-me rir, grana, dinheiro, né? Então, ele precisava lá, ó, dar os seus prestígios aos nobres, aos ricos que estavam presentes no Egito Antigo. E essa nobreza vai crescer. Essa nobreza, obviamente, vai crescer, centralizada na figura de quem? Na figura do faraó. 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 Já ouviu? Já ouviu? Já, com certeza você já ouviu essa música. E ela representa muito bem essa questão, essas características relacionadas ao Egito Antigo. Eu falei faraó, faraó, faraó. Vamos lá, olha lá na tela. Primeiro período, então, nós vamos ter o período intermediário de 2200 a 2050. Aí nós vamos ter da sétima dinastia à 10ª dinastia. Quais serão as características? Aí aqui nós vamos ter uma forte crise no Império Egípcio, tá? Nós vamos ter instabilidade política, principalmente relacionada entre os nobres do Egito Antigo e o faraó. Olha lá, nós vamos ter fome, nós vamos ter seca e nós vamos ter esse período de descentralização.
Então, os governadores serão eleitos pelo faraó. Os governadores regionais, que eram chamados de nomarcas. Qual era a responsabilidade, então, desses governadores? A responsabilidade desses governadores era administrar, fazer a administração dos recursos financeiros, para que então a questão da crise econômica e também política fosse, né, tivesse um menor impacto no Império Egípcio, ok? Olha lá na tela. Então eles vão ganhar muita força e também o prestígio, né, popular. Isso vai enfraquecer o poder do faraó. Aqui nós vamos ter uma figura muito importante, que vai ser um dos governadores aqui durante o Egito Antigo, que vai ser a figura de José do Egito. Então, se você já leu a Bíblia, lá a partir de Gênesis 37, né, você vai encontrar a história de José do Egito, filho de Jacó, que foi então vendido como escravo pelos seus irmãos para os egípcios, e aí passou por inúmeras situações até se tornar um desses governadores, tá? Um desses nomarcas. Então, isso exemplifica muito bem como que acontecia essa administração diante do período de crise que todo império passa, todo governo passa. Isso é extremamente normal, ok? Então, no Império Médio, nós teremos aí da dinastia 11 até a dinastia 12. Aí nós vamos ter o faraó Mentutep. O faraó Mentutep, que vai reunificar o Egito, né? Tanto o Alto Egito quanto o Baixo Egito, né? Então os faraós da dinastia 12 vão ampliar esse processo de irrigação lá no Rio Nilo, com finalidade de melhorar o escoamento dos produtos e também de aumentar os tributos e a arrecadação financeira no Egito, e vão fortalecer a sua administração, obviamente com características absolutistas, né? Vem a estabilidade, então, interna durante esse período e a expansão militar, o que nós chamamos de política expansionista, que vai até as regiões da Núbia. Ou seja, o Egito Antigo, como qualquer outra civilização, também tinha essa perspectiva de fazer o quê? De ampliar os seus horizontes, de ampliar os seus territórios. Tudo bem? Tranquilos? Então, olha lá na tela. Vem o segundo período, né? Um período mais intermediário, né? Que vem aí com a invasão dos Ixos, que eram povos semitas, né? Povos semitas e asiáticos. E aí vem a introdução, pela primeira vez, do uso de cavalos em guerra, tá? Isso acontece no Império Egípcio. Então, olha aí uma curiosidade sobre o Império Egípcio, para você levar. Primeira vez que é utilizado cavalos e carros de guerra é na guerra entre os egípcios sob a invasão dos Ixos. E qual era o objetivo dos Ixos, então, aqui? Eram dominar a região do Rio Nilo, para fazer a dominação da região do Rio Nilo. Tudo bem? E aí nós teremos a figura do faraó Sequeneren. Faraó Sequeneren e seu filho Camis vão iniciar a resistência. Sequeneren e Camis vão iniciar a resistência, então, aos povos Ixos, ok? Durante o período do Novo Império, nós teremos, então, as dinastias de 18 a 20, maior período de glória militar e cultural no Egito Antigo. Faraó Amosé I, que vai, então, expulsar os Ixos e vai inaugurar a dinastia 18, tá? E aí nós vamos ter, então, alguns destaques, né, para a rainha Faraó, para Tutmés III, para Amenófis IV,
Tutankhamon, que ficou conhecido por sua tumba intacta, né? Ramsés II. Olha o destaque que eu vou dar para você aqui, ó. Se liga nessa dica que eu vou dar para você aqui. Esse Ramsés II aqui, ele é irmão... Opa. Esse Ramsés II aqui, ele é irmão de Moisés. Lembra que eu falei para vocês lá no livro do Êxodo? No livro da Bíblia? E você sabe que a palavra Êxodo significa saída. Que Moisés foi criado pela filha do faraó, quando foi abandonado pela sua mãe nas águas do rio Nilo. Ele teve um irmão adotivo. Esse irmão era Ramsés. E ele era o faraó da época do êxodo hebraico. Então Ramsés e Moisés são eles então que vão articular, conversar como vai acontecer esse processo aí da saída do povo hebreu do Egito, a mando de Deus, ok? Foi o construtor de grandes monumentos durante o seu governo, né? Muito próximo ali também de outras dinastias, né? Das dinastias iniciais ali que houveram a construção de pirâmides, quando houve a construção de pirâmides do Egito, ok? Durante o governo de Amenófis IV, eu quero destacar uma outra questão para vocês aqui. Ele foi o único faraó que tentou impor o monoteísmo e cultuar Atom. Então, houve um momento na história do Egito que houve essa tentativa de implantação do monoteísmo, do culto a Atom. Claro que isso não foi para frente, obviamente, né? Pelo fato dos egípcios terem uma característica largamente voltada para o quê? Para o politeísmo, né? E aí vem Ramsés III, o último grande faraó antes da decadência do Império Egípcio. Daí para frente, até Cleópatra, só vai ser decadência e o Império Egípcio só vai ser dominado por outros povos. Olha lá na tela. Vem então o terceiro período intermediário e o fim, de 1085 a 30 a.C. Tá? Então nós temos aí muita instabilidade política no Egito, invasões líbias, núbias e assírias. O Egito ele vai ser dominado por povos estrangeiros, como eu já havia salientado para vocês. Desses povos estrangeiros, nós vamos destacar dois. Os povos persas, principalmente lá com Ciro II, Ciro I e também Ciro II, ok? E destaque para os gregos, com as políticas expansionistas de Alexandre o Grande, que irão conquistar os hebreus também. E depois do período da helenização, os hebreus passarão a serem chamados de quê? De judeus, ok? E aí vem a última dinastia, que vai terminar com a conquista de quem? De Cleópatra, conhecida como a rainha do Egito, né? E ela vai ser, então, conquistada pelos romanos em 30 a.C. Então vai haver uma relação muito próxima ali entre os romanos e os egípcios, mas os egípcios acabam se tornando uma espécie de colônia, de território que foi dominado pelos romanos, né? Os romanos que estavam numa ascensão absurda, gigantesca. Então aqui nós trabalhamos as principais ideias relacionadas, desde a ascensão, dos momentos de glória, do momento militar do Egito Antigo, até os momentos mais drásticos, mais ruins, com crise bastante acentuada, ok? Com crise bastante acentuada. Então aqui nós temos todas essas características aí relacionadas aos períodos, às dinastias do Império Egípcio, ok? Nós temos aí a imagem do sarcófago de Tutankhamon, que ficou conhecido por ter a sua mumificação, o seu processo de mumificação em êxito total, da tumba dele, tanto do seu corpo estarem muito bem preservados. Então, dentro do campo da medicina, vamos destacar aqui, ó, dentro do campo da medicina, os egípcios se destacaram. Dentro do campo da agricultura, sistema de irrigação, de diques, eles também vão se destacar. E também irão se destacar no uso, na utilização da matemática
para a contabilidade dos seus produtos, daquilo que era produzido, daquilo que era escoado, que era utilizado para subsistência e que era escoado, vendido, comercializado com outras regiões, com outras civilizações daquele período, ok? E aí nós temos os passos do processo de mumificação, e aí nós temos algumas características aqui que eu quero destacar para vocês, ok? Quais são as características aí relacionadas então a esse processo de mumificação, ok? Então o processo de mumificação, nós vamos levar em consideração aí algumas questões que são próprias, né? Esse processo de mumificação, como eu disse para vocês, ele estava ligado às questões relacionadas à vida após a morte, né? Então o processo de mumificação está ligado à vida após morte. E também está ligado à preservação do corpo, né? Com a finalidade aí de você fazer com que o indivíduo, né? Fazer com que o indivíduo pudesse, então, viesse de alguma forma, a partir de alguma crença, com que o indivíduo viesse, então, a poder ressurgir, a poder ressuscitar. Ok? Então essa era a perspectiva aí da mumificação, ok? Essa era a perspectiva aí da mumificação, tudo bem? Então nós vamos ter algumas questões aqui relacionadas a esse processo de mumificação. Esse processo de mumificação, então, nós teremos algumas questões aí próprias, né? Então nós teremos alguns destaques aí, e eu vou colocar para você aí. A mumificação, ela era um processo complexo utilizado pelos egípcios antigos para preservar o corpo dos mortos com o objetivo de garantir a vida após a morte. Então eles acreditavam que o espírito, a alma, só poderia viver no além-túmulo se o corpo estivesse o quê? Se o corpo estivesse bem preservado. Então o corpo tinha que estar extremamente bem preservado, né? O corpo tinha que estar preservado, tinha que estar bonitinho, né? Tinha que estar legalzinho. Então, todas essas características tinham que ser levadas aí em consideração. E, obviamente, nós vamos ter aí, então, algumas características relacionadas ao Egito que vale a pena a gente destacar. Quais são elas? Nós vamos ter aí o Egito como terra fértil, principalmente na região do Rio Nilo. O Rio Nilo era tido como uma dádiva presente dos deuses, né? E aí nós vamos ter 3 importantes pirâmides que são levadas em consideração aí no Egito Antigo, que são Quéops, que são Crefen e Miquerinos, né? O faraó aqui, ele é visto como uma entidade divina, como um Deus vivo, como um Senhor absoluto. Então o faraó, ele é considerado um rei absoluto no Egito Antigo. Os povos que vão invadir, então, o Egito Antigo na busca de controlar as regiões do Rio Nilo serão os Hicsos, serão os assírios, serão os persas, os gregos e também os romanos. Então nós teremos aí os grupos dominantes. Quais serão, como será a formação da sociedade do Império Egípcio? Nós vamos ter aí os nobres, os sacerdotes e os escribas. Né? Você não é a sociedade, os nobres são os ricos, os sacerdotes são os religiosos e os escribas, aqueles que faziam ali as suas anotações. Os grupos que eram dominados eram os artesãos e os felas, né? Os camponeses que trabalhavam em obras públicas e os escravos. Né? Quais foram as ciências? Quais foram as ciências, então, de destaque? Quais foram as ciências, então, de destaque que foram trabalhadas durante o Império Egípcio? A química, a astronomia e também a medicina. E na arquitetura nós vamos ter a construção de pirâmides, de mastabas e de hipogeus. E na pintura nós teremos aí a frontalidade, né? A utilização de antropomorfismos nos deuses. Então você pega Anubis, né? Cabeça de chacal, corpo de homem e todas essas características que são características extremamente pertinentes aí no Império Egípcio, ok? E que vale a pena você levar para a sua prova, você destacar essas questões aí, porque são questões extremamente importantes de serem levadas para a sua prova, ok? Então nós encerramos por aqui este bloco, trabalhamos de forma muito introdutória Egito Antigo. E nós vamos voltar então fazendo um resumo de todas essas informações posteriormente e vamos trabalhar
algumas questões para consolidar o seu conhecimento. Então não sai daí não, é só um tempo da gente ir ali no banheiro, tomar uma água, voltar e estudar, porque aqui no projeto Construindo Vencedores, meu filho, a sua, sua aprovação é garantida. A sua aprovação é garantida. Então fica aqui com o gordinho, porque aqui é, ó, faraó. Faraó. E aí eu vou voltar para a gente poder resolver as nossas questões e consolidar o seu conhecimento. Sai daí não, sai daí não. Fica com a gente. Eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas eu volto. Fui.